Paulo Matotti, sempre com a gente no meio do dia. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Fábio, Renan, boa tarde para quem nos ouve e nos assiste também no YouTube. Isso. Vamos falar do que hoje, hein? Vamos lá, na verdade, assim, temos uma Eu sei imagem... que tem grana na história. Para uns pouca, para outros bastante. Isso aí. Temos uma imagem a zelar, é verdade, e alguns clubes ultimamente não têm ligado muito para isso, né? Ontem eu fiquei super impressionada com a repercussão negativa nas redes sociais, tomo conta das redes sociais, com a notícia da venda da joia do Corinthians, o Pedro, para o Zenit da Sim. Rússia, né? Eu vou citar esse caso para falar um pouquinho de credibilidade, como alguns times e até a seleção perderam essa tal de credibilidade. Várias vezes, vai falar para mim que vocês nunca escutaram, falar em seleção brasileira e vem sempre aquela palavrinha esquema, né? Convocação e Exato, tal, né? ficou muito atrelado à imagem da seleção brasileira, o que institucionalmente é terrível isso, né? E com o Corinthians ontem foi mais ou menos essa impressão que me deu. A imagem do Corinthians aí tá bem complicada nos últimos tempos. Vendeu 50% dos direitos econômicos do Pedro por 9 milhões de euros, que dá ali 47 milhões de reais na cotação atual. É a joia do terrão do Corinthians, tem 17 anos, ainda não despontou mega, né? E ele fica até o começo de 2024. E aí a comparação com o Endrick do Palmeiras é inevitável. Os dois cresceram praticamente juntos, cada um no seu terrão, né? Mas o duelo entre eles era sempre o mais falado nas categorias de base. E os dois sempre jogaram à frente, né? Antecipando as categorias. Então eram sub-17, mas jogavam na sub-20. E aí, a comparação com o Endrick é a seguinte: o Palmeiras vendeu o Endrick para o Real Madrid, tirando impostos, por 60 milhões de euros. Então, 9 milhões de uma joia contra 60 milhões de euros de outra. No Corinthians, claramente, o que pesa hoje é a grana para quitar dívidas. E uma situação enroladíssima que se enfiou, que é a punição da Corte Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, que aí o Corinthians, com a dívida, não pode registrar novos atletas, o que é super sério isso, né? Então, é impressionante como o Corinthians se afundou em dívidas, tem aí a força da torcida que lota o estádio jogo após jogo, tem uma renda impressionante, né? Agora aí se sujeitando, né, a vender, e tem um pacotão de jogadores. Esse acordo entre Corinthians e Zenit envolve sobretudo o Yuri Alberto, né? Que veio emprestado, e aí o Corinthians fez de tudo para conseguir manter o Yuri Alberto. Manton já foi para lá, o Zenit pegou um pacote de jogadores do Corinthians, e o Pedro estava nessa leva porque o Zenit, com a venda do Yuri Alberto para o Corinthians, tinha prioridade na compra do Pedro. Então acabaram oferecendo ali uma quantia que o Corinthians achou razoável, e como você disse, né, o time está precisando pagar algumas dívidas por causa do tal transfer ban. Se o Corinthians continuar a dever, não pode inscrever jogadores que estão chegando, né? Não, e aí isso é super prejudicial, mas é isso. É como a credibilidade, a confiança, né? Quando a gente fala em seleção brasileira, eu quero ver agora com o Ancelotti vindo. E aí? Quem que vai ditar as regras dentro da seleção? Será que ele vai conseguir convocar com liberdade? Vai ter alguma coisinha por lá para tirar de uma vez por todas? Essa vem de cima, né? O exemplo vem de cima. E o nosso futebol brasileiro, vive uma bagunça tremenda. Parou no tempo, tem esse tipo de questionamento, precisa limpar um pouco isso. E a chapa do Duílio, que se chama justamente renovação e transparência, é justamente disso que o futebol brasileiro precisa. Vamos nessa então, e a gente espera que os clubes do Brasil consigam, em determinado momento, alguns já conseguem fazer isso, Palmeiras e Flamengo principalmente, porque tem grana e não precisam mais vender de maneira assodada, né? Vender para a primeira proposta que aparece. Então vamos torcer para que os outros clubes cheguem nesse nível também, para conseguir negociar um pouquinho melhor, porque se isso não acontecer, enquanto essas dívidas continuarem a ser bilionárias, primeira proposta que apareceu, o clube tem que vender, né? E para concentrar também os esforços para dentro de campo, né? A gente estava falando do Corinthians ontem aqui, do desempenho, do Luxemburgo tentando levantar o time, conseguiu até uma vitória ou outra, mas depois recuou. Essa é a preocupação do torcedor também, claro, né? Verdade. E isso passa por manter jogadores importantes também aqui, né? Elenco, a gente fala em vender bem, claro que tem que vender bem, porque uma hora ou outra vai vender.
mas o time com um poder financeiro um pouquinho maior consegue manter o elenco. O Palmeiras Segurar tem um elenco aí de pouco, 2, 3 esperar anos. despontar, né? Um jogador como esse, né? É. Ainda não é midiático, ainda não Exato. caiu, não tá ali firme, né? Não firmou uma posição. Então é justamente ganhar esse tempo e com isso valorizar ainda mais o jogador. Um dia agitado no futebol, tem convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminina. Amanhã a 4 gente horas. pode repercutir por aqui também, 4 da tarde, convocação para a Copa do Mundo. A atenção total, Luiz Castro, do Botafogo, né? Que pode dar o sim hoje. Hoje eu acho que Pro já futebol árabe, tem hein? jornalista, né? Um jornalista do. Eu esqueci o veículo de comunicação agora, não sei o que é Mercato, já cravou que ele sai, que ele aceitou a proposta. E também a punição ao Abel Ferreira, né? Pela tapa que ele deu no celular. Um jogo ficou até pequeno, não tem multa e ainda Saiu cabe barato. recurso. Beijo, gente. Até Obrigado, amanhã. beijo. Até mais.